Olá, começando nossos estudos sobre a história do Brasil, com foco no preparo do cursinho de história voltado para o ensino médio, que a gente não vai se aprofundar muito, mas as questões aqui são relacionadas a vestibular, Enem e coisas do tipo. Então, falando de história do Brasil, essa é a primeira aula. Vamos falar, antes de tratar, obviamente, do próprio Brasil, sobre os primeiros povos da América. Sou Luiz Fernando e vou estar acompanhando vocês aí nesses vídeos. Então, para falar de história do Brasil, eu vou começar falando sobre os primeiros povos da América. Lembrando que a história dos povos da América é bem antiga, essa história. E de acordo com algumas pesquisas, o continente americano ele é ocupado há, no mínimo, numa perspectiva histórica, no sentido contemporâneo, há mais de 10 mil anos. Você pode discordar dessa questão, dessa visão, dessa datação. Tem outras ideias que colocam um período menor até mesmo para a própria Terra, no sentido de existência. Mas aqui a gente vai seguir o que é ensinado geralmente no ensino médio. E quando houver alguma distinção eu posso falar ou às vezes eu nem falo. Então os primeiros povos que viviam aqui na América, eles desenvolveram então uma cultura. De acordo com esses estudiosos da América antiga, e esses povos antigos, era uma cultura rica e diversificada. E aí eu trago a indagação para nós aqui. De onde vieram os primeiros habitantes do continente americano? Como eles viviam e se organizavam? Se a gente tratar essas questões, eu trago aqui para você, título de curiosidade, informação, uma pintura rupestre. E aí, como está escrito na legenda, eis o seguinte: na Gruta das Mãos, localizada na província de Santa Cruz, Argentina, pinturas encontradas ali foram realizadas, de acordo com Gilberto Cotrim, entre 9.000 e 13.000 anos atrás. Essa Gruta aí das Mãos, ela faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1999. Primeiro tópico aqui da nossa lição, deixando a introdução um pouco de lado, é sobre as hipóteses acerca da chegada dos sapiens à América. Novamente, que é uma visão que é propagada no ensino médio. Você pode também não vir a acreditar nessa ideia de Homo sapiens e outros tipos de seres antigos. Existe essa abordagem historiográfica, apesar dela não ser muito propagada. A ideia dos sapiens ela é mais seguida pela cosmovisão, ou a visão de mundo caracterizada por aquilo que a gente chama de naturalismo. E esse naturalismo aí talvez você não vai saber o que é, mas diz mais respeito àquilo que é popularmente colocado em parte, o que chamamos de teoria da evolução, com Charles Darwin e outros pesquisadores que acreditam nessa questão da evolução. Não vou entrar aqui no mérito, se isso é válido ou não, mas existem essas visões aí. E aqui a visão seguida aqui só para exposição e o que é geralmente cobrado em cursinhos, escolas de ensino médio, vestibulares e outros, é de que temos essas hipóteses aí sobre os sapiens. Você pode acreditar ou não quanto a isso, mas vamos ensinar aqui o que é ensinado aí na nossa sociedade. A primeira hipótese é a hipótese asiática. E essa hipótese aqui ela vai dizer que os primeiros grupos de povoadores eles vieram do nordeste da Ásia, pelo atual Estreito de Bering, que separa o atual Alasca, Estados Unidos, né? E a Sibéria, Rússia. Vou mostrar o mapa aqui e situar você, meu ouvinte, quanto a essas hipóteses. Isso aqui, de acordo com essa visão, ocorreu durante a última glaciação, quando o nível das águas do mar abaixaram e então formou-se uma espécie de ponte de terra e gelo entre a Ásia, o que é a Ásia hoje, né? Pontinha da Ásia ali, que liga a pontinha da América do Norte atual, ou atuais. E aí, com o aumento da temperatura do planeta, depois, né, o nível dessas águas, de acordo com essa hipótese asiática, veio a subir e essa passagem então se desfez. O que está aí para nós até hoje, que não há essa ponte. Né? Outra hipótese que eu trago aqui para sua informação é a hipótese malaio-polinésia. Os primeiros povoadores, de acordo com essa visão aqui, que chegaram à América, eles navegaram pelo Oceano Pacífico, vindos das ilhas da Oceania. E por fim, uma outra grande hipótese aqui, que é perpetuada no ensino de história
atual é a hipótese da dupla origem. Eles vão dizer que, por acreditarem nos sapiens, que a chegada desses seres à América se deu por migrações vindas em diferentes momentos e por ambos os caminhos, a hipótese 1 e 2. E aí está no gráfico para você observar, onde nós falamos sobre a questão aqui, né, do estreito aqui, conforme está colocado aqui mais no centro, estreito de Bering. E aí você tem essa hipótese. As pessoas acham aí, o que é ensinado atualmente nas escolas e na história, que a origem da humanidade está na África. E aí foram subindo para a Europa, atualmente, Ásia, até chegar aqui a Alasca, que é a América do Norte hoje, e a América do Sul. Você também tem essa outra hipótese aqui pelo Oceano Pacífico, né? Tem gente que acha que é muito improvável, que não iria haver tecnologia suficiente ou um avanço para que as pessoas pudessem fazer barcos ou embarcações pequenas para chegar então no que é o continente americano atual. Mas saiba que além dessa visão, que infelizmente as pessoas acham que é apenas ela que existe, é uma falha da história no nosso estudo atual, né? Que o povo só tem costume de dizer uma visão ou a visão que ela acredita, acaba limitando os estudos, mas saiba que existe outra visão além da origem na África, origem na região mesopotâmica, mundo antigo. E aí eles vão colocar aqui nessa região mais ou menos aqui, ó, onde há aquilo que nós conhecemos hoje como o rio Tigre e Eufrates, aquela região. Existe essa outra abordagem e é a abordagem predominante no mundo antigo. Os indivíduos antigos acreditam que a origem do mundo está reduzida ali, ou começou ali, a origem da humanidade, melhor dizendo, na questão da Mesopotâmia. Mas prosseguindo, deixando um pouco de lado essas informações aí, trago ainda mais outra questão. Primeiras migrações para a América. Entre 12 e 20 mil anos atrás, eu coloco aí como uma dúvida, né? Tem gente que acredita que sim. Entre 40 e 70 mil anos atrás, tem gente que acredita também. Tem gente que acredita que o mundo tem aproximadamente cerca de 7 mil ou 6.500 anos. Isso é uma abordagem mais que a gente pode colocar como conservadora à luz do mundo antigo. Não que essa atual não seja conservadora ou coisa disso, mas é a visão mais antiga. É isso que eu quero dizer com essa afirmação. Então, alguns estudiosos, considerando a idade dos fósseis encontrados, eles vão afirmar que as primeiras migrações para a América aconteceram em cerca de 12, 20 mil anos atrás. E outros, como uma arqueóloga brasileira, Nied Guidon, defendem que as mais antigas travessias elas foram realizadas entre 40 e 70 mil anos atrás. Existem as visões, você acredita aí no que você quiser, você segue aí aquilo que você julgar mais apropriado. Então temos aí mais uma legenda, arqueóloga brasileira que eu mencionei, né, formada em História Natural pela USP, especializada em Arqueologia Histórica pela Universidade de Sorbonne, na França. E o trabalho dela, de acordo com os estudiosos, é determinante para a criação do Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. A foto é de 2014. Prosseguindo para um outro tópico aqui da nossa aula, são os fósseis humanos descobertos no Brasil. Falando sobre eles, até o presente momento em que eu elaborei essa aula, fósseis humanos encontrados no Brasil estão entre os que são vistos, de acordo com arqueólogos e estudiosos, como os mais antigos na América. E no meio do século XIX, um naturalista e botânico dinamarquês chamado Peter Wilhelm Land, encontrou na Gruta do Sumidouro, na Lagoa Santa, em Minas Gerais, fósseis de cerca de 30 indivíduos. A idade estimada desses fósseis por estudiosos contemporâneos é de cerca de 12 mil anos. E pesquisas posteriores chegaram a encontrar até mesmo outros fósseis nessa região que datam, supostamente, de acordo com esses estudiosos, né, de cerca de 14 mil anos. E aí você tem, para você se situar, Lagoa Santa como o maior sítio arqueológico, né? Lembrando que o sítio é um lugar onde você pode pesquisar e colher material de interesse arqueológico, onde você encontra aí, então, material ósseo humano do interior do Brasil. Estamos falando. E a análise desses fósseis revela que os indivíduos da Lagoa Santa, dizem os estudiosos atuais, eram baixos, tinham cabeça alongada, se abrigavam em grutas da região, e aí temos uma gruta, né, até aberta à visitação,
E estas grutas, né, eles deixaram pinturas registradas, né, rupestres, ou seja, pinturas em rochas e nas paredes de cavernas ou grutas, representando então figuras humanas e animais. E aí trazemos aí outra indagação. Habitantes de 50 mil anos atrás, eu coloco em forma de pergunta para questionar, né? Porque não é a única visão quanto a essas interpretações dessas questões. Essa aqui, de 50 mil anos, é o que tem sido ensinado atualmente na academia e escolas e coisas assim, no mundo mais atual, né? Mas nem sempre foi assim. Tem gente que acredita em datas menores. E pesquisas arqueológicas recentes, seguindo então a visão de Nied Guidon, em São Raimundo Nonato, Piauí, sugerem que desde 50 mil anos existiam grupos habitando as regiões que hoje fazem parte do que veio a ser o Brasil, né? De acordo com esses estudiosos e arqueólogos, os grupos humanos de São Raimundo Nonato eles formavam comunidades de caçadores-coletores. Se abrigavam em grutas, tinham domínio do fogo e sabiam construir instrumentos de pedra. E você tem aí um mapa. Se quiser dar uma pausa aí, ou fique à vontade para você analisar aí que além da Lagoa Santa e de São Raimundo Nonato, Brasília tem muitos outros sítios arqueológicos. As localizações aí, basta seguir a legenda e interpretar o mapa aí à luz da legenda. Então, outro tópico da nossa aula é a hipótese das migrações distintas. E em 2005, pesquisadores brasileiros eles publicaram um estudo de fósseis da Lagoa Santa. De acordo com eles, esses fósseis comprovam, né, melhor dizendo, a vinda para o continente americano de dois povos diferentes em épocas diferentes. E aqui nós temos um estudioso chamado Ayrton Escobar, qual afirma que análises morfológicas de 81 crânios do sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas, confirmam a tese de que o continente foi ocupado por duas migrações de populações de morfologia distinta. A primeira cerca de 14 mil anos atrás, a segunda 3 mil anos depois. Entre os crânios estudados está a famosa Luzia, considerado o fóssil mais antigo das Américas, datado entre 11.000 e 11,5 mil anos, a qual pertenceria à primeira migração que atingiu a América, de acordo com esses estudiosos, América do Sul, né, 12 mil anos atrás. Análises morfológicas indicam que a aparência crânio-facial desses primeiros americanos, ou nativos, ou coisa do tipo, vou entrar aqui em questão do mérito do termo que você utilizar, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque tem gente que não gosta de utilizar certos termos, mas esses habitantes que estavam aqui primeiro, que vieram na primeira migração pelo Estreito de Bering, era muito mais semelhante à dos atuais africanos e australianos do que a dos atuais asiáticos que teriam originado a segunda migração. Os fósseis da Lagoa Santa possuem crânios estreitos e longos com rostos projetados para frente, órbitas oculares e narizes largos e baixos, características similares às dos negros africanos e aborígenes australianos, enquanto os índios americanos atuais, descendentes da segunda migração, lembram mais os habitantes do Nordeste asiático. Crânio curto e largo, rosto achatado, órbitas e nariz altos e estreitos. E o que aconteceu então com os descendentes dessa primeira migração? Acreditava-se que eles desapareceram totalmente, substituídos por asiáticos mais modernos, mas trabalhos recentes apontam no sentido de talvez ter existido alguma sobrevivência entre etnias indígenas atuais. Tópico 1.3: Povos caçadores-coletores. Existem estudiosos também que acreditam que entre 11 e 6 mil anos atrás, grupos humanos de diferentes culturas foram se espalhando por terras que correspondem ao atual território brasileiro, e entre esses grupos destacam-se os que viviam da caça, pesca e coleta e que não praticavam agricultura. Esses povos, inclusive, fizeram instrumentos de pedra e foram encontrados, né, pela arqueologia, de ossos de animais, como pontas de lança, agulhas, facas, anzóis, raspadores, e assim desenvolveram armas de caça como arco e flecha, que permitiam a captura de animais rápidos, né, como aves e alguns mamíferos, como veados, por exemplo. Também tinha a boleadeira, que é um artefato que consiste em 2 ou 3 bolas de pedra amarradas por um cordão de couro, conforme a imagem. Era lançado geralmente sobre as patas ou em volta das patas dos animais para derrubá-los, ou derrubar um animal, né? E até hoje é considerada aí, melhor dizendo, é utilizada
até hoje mesmo por campeiros gaúchos. Se você for ao Rio Grande do Sul, algum museu de lá, com certeza, você vê as famílias também mais tradicionais, você vai ver que algumas têm boleadeiras semelhantes a essas aí. E agora falando de povos sambaqueiros. Vamos adentrar esse tópico aqui, lembrando que por volta de 6.000 anos atrás, na perspectiva que estamos colocando aqui como a que geralmente é cobrada em cursinhos, ensino médio sucessivamente, parte do litoral brasileiro atual, no sul e sudeste, era habitada por povos seminômades que compartilhavam características culturais ligadas ao ambiente do litoral. E entre os vestígios da presença deles há esculturas, colares e sambaquis. Mas o que é um sambaqui? Sambaqui é uma palavra de origem tupi, que significa monte de conchas. Isso se deve aí ao costume de algumas comunidades de caçadores-coletores do litoral terem passado a acumularem conchas de moluscos ou ossos de animais em certos lugares, e com o tempo esse material passou a formar morros, como esse aí da imagem, onde tem duas pessoas ali em cima desse sambaqui. E aí esses morros de conchas aí foram formados. Lembrando que aqui no Brasil nós temos alguns sambaquis que atingem até 30 metros de altura e 400 metros de comprimento, de acordo com alguns estudiosos da área. E aí temos mais outros sambaqui, e a legenda: muitos sambaquis foram destruídos ao longo do tempo. Apesar das perdas, ainda existem diversos montes de conchas no litoral brasileiro. E aí essa foto aí é de 2015 do Sambaqui em Jaguaruna, em Santa Catarina. Se você quiser saber de um corte aí, como se fossem questões de estratificação ou de fases ou níveis, né? Observe aí então que você tem uma imagem, né? Um corte lateral. E aí, segundo arqueólogos, os sambaquis também eram usados para enterrar até mesmo mortos e seus objetos pessoais, como enfeites, utensílios, armas. Esses povos costumavam construir suas habitações até mesmo sobre esses montes de conchas aí, né? Sobre esses sambaquis. E aí você também tem outra imagem com forma de cortes aí específicos, né? E aqui a gente diz que as pesquisas sobre o sambaqui sugerem que tais povos formavam aldeias com cerca de 100 a 150 habitantes. Viviam, acima de tudo, da pesca. Criavam esculturas, enfeites de pedra polida, dominavam fogo, assavam alimentos. Uma vida bem simples, né? E a expansão territorial desses sambaquieiros, esses povos aí que construíam esse tipo de aspecto aí desse morro com conchas, durou cerca de 5.000 anos, de acordo com alguns estudiosos, e ela foi interrompida pela ocupação de grande parte do litoral e de parcela do interior por tribos e aldeias da etnia tupi. E para nossa curiosidade, temos aí um peixe feito de pedra, criado por sambaqueiros. A peça foi encontrada no atual estado de Santa Catarina e ele pertencia ao acervo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro antes do incêndio. É onde eu pesquisei. É isso daí. Se estiver errado, me avise aí nos comentários que a gente fica atento e corrige isso daí. Mas outro tópico, 1.4. Por volta de 4.000 anos atrás, para a gente falar um pouquinho sobre os povos agricultores ceramistas, alguns estudiosos alegam que vários povos que viviam nas terras correspondentes ao atual território brasileiro começaram a praticar a agricultura e a cerâmica. E crê-se que nem todos se tornaram ao mesmo tempo agricultores e ceramistas. E há pesquisas também, por outro lado, que vão colocar aí, ou acrescentando a ideia ao tema, né, que o desenvolvimento da agricultura, além da caça e da coleta e a diminuição de mobilidade espacial, tenham afetado essas populações de várias maneiras, em diferentes épocas e lugares. E os principais produtos cultivados aí por esses povos eram milho, conforme coloquei, feijão, mandioca, maracujá, abóbora, açaí e tabaco. E os primeiros utensílios cerâmicos que a gente pode citar, como potes, vasos, panelas, tigelas, eles podem ter sido criados por algumas populações agricultoras a partir da necessidade de cozinhar e armazenar alimentos cultivados. Entre os povos agricultores e ceramistas, há os habitantes das terras que correspondem àquilo que hoje é a atual cidade de Santarém e da ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, atual estado do Pará.
bem como também aqueles que ocuparam regiões centrais do Brasil, os povos Aratus e do atual Rio Grande do Sul, povos Itararés. E nos últimos 2000 anos, segundo alguns estudiosos, povos agricultores e ceramistas de várias culturas e línguas diferentes se espalharam por várias partes do que é chamado hoje de Brasil. Temos aí uma vista da cidade de Santarém, no Pará, uma foto de 2014. E o próximo tópico da nossa lição, pesquisas, então, dentro desse tópico eu quero dizer que também sustentam que os primeiros povos que viveram no Brasil representavam suas experiências e sentimentos por meio de produções artísticas, ou por ser mais específico, ou sendo mais específico, pinturas rupestres, esculturas em pedras, objetos de cerâmica e enfeites para adornar o próprio corpo. E nós temos aí um exemplo de inscrição rupestre. Lembrando que o termo rupestre significa feito em rocha. No Brasil a gente tem uma grande variedade dessas inscrições rupestres. O exemplo mais comum de arte rupestre é a pintura, que além de revelar um senso artístico desses povos, pesquisadores também supõem que essas pinturas rupestres tinham função educativa, sendo talvez usadas para ensinar aos mais jovens a caça, pesca e até mesmo a defesa contra animais perigosos, por exemplo. Temos aí, então uma outra pintura rupestre no sítio arqueológico Rochedo dos Índios, em Matozinhos, em Minas, foto de 2015. Quanto à cerâmica, a gente deve ressaltar aqui, para sua informação, que ela é uma das principais fontes de conhecimento que nós temos sobre a história dos primeiros povos da Amazônia brasileira. A existência desses objetos demonstra, por exemplo, que esses povos sabiam controlar o fogo utilizado na moldagem das cerâmicas. Você tem um exemplo muito belo aí, né? E temos também outros exemplos aqui de tangas de cerâmica, sim, tangas de uso feminino, encontradas na ilha de Marajó. E estudiosos eles calculam que peças como essas aí foram criadas entre os anos 400 e 1350, pertencendo aí ao acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi, localizado em Belém, no Pará. Temos também uma urna funerária de cerâmica aqui, produzida por marajoaras, talvez entre os anos 700 e 1100. Segundo Norberto Guarinello, pinturas das cerâmicas marajoaras estariam entre as mais belas do mundo. Essa aí pertence ao acervo do Museu do Forte do Castelo, em Belém, no Pará. Temos também essa estatueta santarena, que representa uma pessoa sentada usando um par de brincos, conforme está escrito na legenda, utilizando argila. Santarenos moldavam figuras antropomórficas, isto é, que se pareciam com seres humanos, dizem esses estudiosos, né? Talvez isso seja, de acordo com alguns, até mesmo um ser humano, e fizeram assim. Tem gente que acredita que não é. Mas está aí a peça pertencente ao acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará. E mais uma aqui, por fim, que ressalta aqui que os povos santarenos desenvolveram cerâmicas com formas rebuscadas. E aí você tem um vaso moldado pelos santarenos na forma de um jacaré, pertence ao acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Perceba aí o formato, né, das pontas de um animal, que provavelmente seja um jacaré, e um indivíduo ali ou um outro ser, se não for um ser humano. E para nossa revisão, vou trazer aqui uma questão da UFSCar, onde é dito o seguinte: para a história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica. Acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas constituídas por poucas pessoas, que chegaram à região até alcançar muitos milhões de habitantes na época da chegada da frota de Cabral. Não houve apenas um processo histórico mais numerosos, distintos entre si com múltiplas continuidades e descontinuidades, tantas quanto as etnias que se formaram constituindo ao longo dos últimos anos, os últimos 30, 40, 50, 60, 70 mil longos anos de ocupação humana das Américas. Considerando esse texto, então, é correto afirmar que você dá uma pausa aqui, leia o que está escrito, volta um pouco o vídeo, dá uma conferida no texto e tenta responder por conta própria. E tendo pausado aí, antes de ter avançado, eu falei bastante aqui para não te dar a resposta, né? Mas a resposta é conforme está assinalada aí e destacada em vermelho.
Letra A. As populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversa. Da perspectiva linguística, étnica e cultural, se constituíram como sociedades distintas. Se você tiver alguma curiosidade a mais ou quiser aprofundar mais nesse assunto, na internet você pode pesquisar por museus. Não sei se esse site aqui ele já está ainda no ar, né? Mas você pode pesquisar vários museus. Não só esse, mas no Brasil, fora do Brasil, em inglês, se você tiver a oportunidade de entender inglês, francês ou outro idioma, você consegue. O inglês aí é o básico para fora do Brasil. Pode consultar o Museu Britânico, British Museum, pode também o Museu do Louvre, na França, em Paris. Você consegue encontrar em inglês as versões desses sites. E aqui você tem a página com textos, imagens, objetos. Você pode pesquisar várias coisas para sua curiosidade. Quanto a livros, esse livro aqui geralmente é indicado na matéria de antropologia nas universidades do Brasil. É uma das referências bibliográficas do Araia, Roque de Barros. Cultura, um conceito antropológico. E aqui o livro do antropólogo brasileiro e professor da UNB, né? Colocou aqui Universidade Federal de Brasília. A UNB, o livro introduz o conceito antropológico de cultura de forma didática, com exemplos referentes à nossa sociedade e sociedades tribais que compartilham nosso território. E em grupo aí, se você quiser, ou individualmente mesmo, você pode elaborar e apresentar um texto, um seminário. Se você estivesse em sala de aula ou quiser fazer algo mais profundo, você pode simular aí na sua casa, de maneira que você pegue um dos capítulos do livro aí. Eu, quando estudei antropologia, aconteceu desse jeito. O professor passou o capítulo do livro e a gente foi lá e estudou. Então, para isso, utilize aí recursos como fotografias, desenhos. Tente complementar o capítulo ou o livro, aí, a leitura, com vídeos, sons e até mesmo textos. E por fim, texto. Além do texto, você tem aí os filmes, né? Seção de filmes, aqui eu destaco um que é sugerido até mesmo em livros didáticos do ensino médio. A Guerra do Fogo, direção de Jean-Jacques Annaud. E você tem na pré-história um grupo de hominídeos que desconhece as técnicas de produção do fogo e procura manter uma chama sempre acesa. A chama se apaga em um conflito e assim 3 membros desse grupo precisam recuperar o fogo perdido. E alguns aspectos das primeiras sociedades são representados nesse filme. Então nós concluímos essa aula por aqui e nos vemos na próxima. Até mais.